agradecer o interesse de todos vós neste estudo. Também este estudo que vou apresentar aqui apoia-se no inquérito que foi realizado aos estudantes universitários. Neste caso, em particular, este estudo já começou um pouco antes, ainda não sabíamos na altura o que é que ia ser realmente o salário verificado dos estudantes universitários, mas nas primeiras análises que fizemos surgiu-nos uma inquietação. E esta inquietação foi a que justificou este estudo. Vou falar um pouco sobre a inquietação, vou falar depois sobre como é que nós tentámos, de alguma forma, pelo menos iniciar uma exploração, uma investigação sobre o que é que pode estar por trás daquilo que nos suscitou a inquietação. Este trabalho é um trabalho conjunto com o nosso colega Carlos Gradin, da UNU Wider, que está sediado em Helsínquia, e dois jovens colegas nossos, Félix Mambo e Yonis Paris, que estão envolvidos no nosso projeto, estiveram connosco durante quase 2 anos e estão neste momento a realizar mestrado no Reino Unido, um em Essex, outro em Manchester, e com a minha contribuição. Então, o que é que nós sabemos sobre o mercado em Moçambique? Aqui para termos algumas ideias, para começarmos a enquadrar alguma da informação que nós sabemos. Sabemos que a economia moçambicana se apoia muito fortemente ainda no setor da agricultura e pescas, no setor primário. A participação do setor secundário é menos importante, com indústrias extrativas, no entanto, a aumentar em importância. E os outros serviços são, neste momento, os serviços não financeiros e não comerciais são, neste momento, o setor que mais contribui para o PIB. Quando olhamos para o emprego, não é verdade. A maior parte dos moçambicanos encontram a sua ocupação económica no setor da agricultura e pescas, quase 3/4 da população. Mas quando olhamos para esta população que nós estamos aqui com interesse em particular, a população com maior nível de educação, já olhamos para 47%. Portanto, 47% estão não na agricultura, mas nestes outros serviços. Verificamos que há diferenças nos níveis de salários no quadro abaixo são o nível salarial das pessoas com curso superior, tal como reportada no Inquérito dos Orçamentos Familiares 2014-2015, de um trabalho dos nossos colegas Edson Maziv e Gimel Xirinda. E vemos que há algumas diferenças por setor de atividade. Então, a primeira pergunta que começámos a ver, e de facto ela vai resultar do slide que eu vou apresentar a seguir, mas para começarmos no primeiro nível, quando olhamos para a informação que o Inquérito aos Orçamentos Familiares indica do nível salarial por género, e testando se há alguma diferença ao nível da economia total moçambicana, ou mesmo ao nível dos setores, não havia nenhuma razão para estarmos preocupados. Se alguma coisa, não parece haver diferença salarial significativa entre homens e mulheres, e se alguma, até parece que nas indústrias extrativas e transformadoras a existir favorece as mulheres que trabalham nesse setor. Mas então começámos a olhar para os resultados do inquérito aos estudantes universitários. E aqui surgiu-nos a perplexidade, surgiu-nos a inquietação. Se olharmos para o primeiro gráfico, o que verificamos é, para os estudantes universitários e as áreas de ensino onde eles tiraram os seus cursos, verificamos que sistematicamente as mulheres esperam ter um salário mais baixo do que os homens, em média. E se olharmos para este lado, para a forma como está a distribuição, verificamos que para qualquer nível salarial, de salário esperado, sistematicamente os homens esperam ganhar um pouco mais do que as mulheres. Portanto, o nível mais baixo de salário esperado pelos homens é superior ao nível mais baixo esperado pelas mulheres e, continuamente, ao longo de toda a distribuição, os homens esperam sempre receber mais do que as mulheres esperam sempre receber menos do que os homens. Num primeiro teste que podíamos fazer em termos de teste de hipótese, será que em média há esta diferença salarial existe ou não existe? De facto, nas expectativas de salário nós encontramos, e eu faço aqui referência aos valores a azul do p-value,
que dizem que aquela diferença que ali está do salário médio entre homens e mulheres, que no caso da economia total moçambicana é uma expectativa salarial de 29 mil meticais média para os estudantes universitários homens, uma expectativa salarial de 25 mil, para ser simpático, média para as mulheres, para as estudantes finalistas universitárias, esta diferença é significativa. E é significativa para quem desejava trabalhar no setor do comércio, serviços financeiros e outros, aquele agregado, também é uma diferença significativa, e é uma diferença também de 4 mil meticais mês, e nos transportes e energias, novamente significativa, 4 mil meticais mês. Então, mas o que é que pode estar por trás disto? Bom, para nós procurarmos, no início do nosso processo de tentar responder à nossa inquietação, procuramos ver o que é que a literatura diz. E o que a literatura nos diz é que quando as pessoas procuram firmar a sua expectativa de salário, quer dizer, todos nós, quando não sabíamos quanto é que íamos ganhar, quando começássemos a trabalhar, como é que nós soubemos, como é que nós começámos a saber? Normalmente as pessoas confiam e aprendem com as escolhas e com os rendimentos das pessoas que elas conhecem melhor. Familiares, amigos próximos. Essas são as referências que as pessoas têm. A educação dos pais, as redes sociais, o conhecimento e a confiança, há um conhecimento e há uma confiança naquilo que é apreendido pelos membros da família. Portanto, a minha primeira referência é aquilo que os meus pais, é o ofício, é o trabalho dos meus pais, mas também das pessoas da minha família, mas também daquilo que eles sabem. Porque eu posso querer começar a trabalhar num ramo que não é o ramo dos meus pais. No meu caso em particular, eu comecei a trabalhar no ramo da atividade dos meus pais. Portanto, eu saberia qual era o salário de entrada, falando com eles. Existem evidências consistentes que fora de Moçambique as expectativas de salário das mulheres são inferiores às dos homens. Portanto, aquela realidade que nós vimos para Moçambique ainda há pouco, verifica-se também em outros países. E as referências são bastantes, como podem ali ver. Mas há outros determinantes, e estes determinantes podem ajudar a explicar de alguma forma, ok, houve aquela diferença, mas se calhar pode ser por níveis de idade diferentes. O estudante é mais maduro, ou pronto, é um estudante maduro, já terminou, já trabalhou e agora é estudante. Ou demorou mais tempo a tirar o curso, ou esforçou-se mais, ou considera-se mais hábil. Ou outras características que podem justificar, e se elas forem sistematicamente diferentes entre homens e mulheres, isso pode, de alguma forma, explicar esta diferença salarial entre homens e mulheres, na expectativa. O que nós sabemos é que a escolha do curso dita um pouco a expectativa salarial. Há um pouco uma consequência, e nós vimos ainda há pouco aqueles setores de atividade serem diferentes. Se eu tiro um curso de engenharia e acredito que vou trabalhar numa área que precisa de engenheiros, provavelmente construção civil, provavelmente a indústria, eu não vou estar muito preocupado com os salários na agricultura. Mas, se calhar, quero saber os salários na indústria. Isto é um dos detalhes. Outra questão que a literatura diz, e resumindo um pouco aquilo que o slide ali aponta, é que há evidência que as mulheres escutam mulheres. E os homens escutam homens, quando conversam sobre a sua vida. E isso pode ditar um pouco as expectativas, no sentido em que as mulheres firmam as suas expectativas, olhando para o exemplo feminino, que emprego é que a minha mãe, que emprego é que as pessoas, as outras mulheres que a minha mãe conhece e que têm o mesmo curso que eu, onde é que elas estão a trabalhar, qual é o salário, e os homens olham o que é que o meu pai e os outros homens que trabalham nas outras áreas, e isto forma, e eu falo se calhar com o meu pai, e se tivesse tido uma irmã, ela falaria com a minha irmã, pode ser este o mecanismo. Se for, existe uma lógica de quase como uma pipeline, como o gás natural, não é? Ele sai de um sítio e vai para outro sítio e não consegue fugir daquele sítio, daquele caminho. Se há um caminho já estabelecido de qual é o emprego normal para uma mulher e qual é o nível salarial que ela vai ter no fim, eu, mulher, posso pensar, é este o meu futuro. Ou eu, homem, posso pensar que o meu futuro é aquele caminho desenhado para homens e onde homens, no fim, recebem um determinado salário. Portanto, de certa maneira, podemos estar naquilo que se chamaria uma profecia autorrealizada. Portanto, eu espero receber menos, eu vou ao mercado de trabalho e quando alguém me oferece um determinado salário, eu aceito o emprego com o salário mais baixo. Eu posso já estar à espera de receber menos, e esta é a grande consequência, o risco
desta expectativa e esta inquietação será que as estudantes universitárias, esperando menos, vão aceitar um salário mais baixo. Esta parte nós não vamos conseguir responder, mas motiva-nos porque é que nós queremos tentar perceber o que é que está por trás destas expectativas desiguais entre homens e mulheres estudantes universitários. Bom, aqui é uma representação daquilo que o Sam já falou. Nós usamos os dados do inquérito de base aos estudantes universitários. Podem ver quantas pessoas foram entrevistadas das diversas áreas de estudo, homens e mulheres. As estatísticas que apresentamos, com virtude da amostra, são significativas por género e área de estudo, e, portanto, permite-nos fazer este tipo de análise. As 6 universidades participantes neste estudo foram a Universidade Católica de Moçambique e Zambeze, nos seus polos da Beira, nos seus campos da Beira, e Maputo, a Universidade Pedagógica Eduardo Mondlane, São Tomás de Moçambique e Politécnica, nos seus polos de Maputo. Aqui, rapidamente, ver algumas estatísticas descritivas para notar que há algumas coisas, não há diferenças significativas entre estudantes universitários, homens e mulheres, em algumas que eu procurei sinalizar a azul, há algumas ligeiras diferenças. Quando olhamos para a idade, há uma maior juventude das mulheres, elas são ligeiramente mais jovens do que os homens, portanto, a percentagem de mulheres na coorte entre os 18 e os 24 anos é mais alta do que nos homens. São mais as mulheres que acham que a sua performance académica esteve dentro da média e os homens foram um bocadinho mais otimistas relativamente à sua performance relativamente à média. Ao nível do conhecimento da língua inglesa, em termos de autoavaliação, que pode estar correta ou errada, os homens também têm uma percepção de melhor domínio da língua inglesa do que as mulheres. Atenção, neste momento nós não nos preocupamos tanto se isto é verdade ou não, porque estamos a construir expectativas. A minha expectativa constrói-se naquilo que eu próprio acho que é verdade ou não. Pode ser baseado em dados objetivos ou subjetivos. Neste caso, objetivo ou subjetivamente, os estudantes universitários homens consideram-se melhores conhecedores de inglês do que as mulheres. Em termos de origem dos cursos onde tiraram os cursos, há uma ligeira diferença, mas a mais notável é mais mulheres que tiraram o curso na Politécnica. E em termos de origem das famílias, aí há alguns dados curiosos, porque as famílias dos licenciados homens parecem ter um nível de educação mais baixo do que as famílias dos licenciadas. Em termos de origem provincial, de onde é que eles vieram, há uma grande prevalência de pessoas que tiraram o curso na sua área, portanto, pessoas que são de Maputo, cidade e Maputo, província, que tiraram o curso nas faculdades, nas universidades dos polos de Maputo, e no caso de Beira, atraiu principalmente pessoas de Sofala e de algumas um pouco mais a norte, mas o que se pode notar novamente é que se fixarmos nisso, então o que verificamos é que os homens são menos representados em Maputo cidade e Maputo província e são mais representados fora das duas províncias das 3 províncias que eu acabei de falar. Portanto, a sensação é que os estudantes universitários homens deslocaram-se mais, e isso está confirmado depois ali em cima. Há uma maior proporção de estudantes universitários homens que se teve que deslocar e que se pôde deslocar para fazer o seu curso. Em termos de satisfação, genericamente, os homens ligeiramente mais satisfeitos com o curso que tiraram. Ao nível de avaliação de habilidades, objetivamente, há só uma ligeira superioridade em termos dos testes, no resultado dos testes numéricos, mas isto também é um resultado composto, tem a ver com a composição dos cursos, e se vocês acompanharam os resultados do inquérito de base, verificaram que há uma maior prevalência de homens que de mulheres em cursos matemáticos, e, portanto, como isto depois reflete isso, acaba por ter essa situação. Então, como é que nós tentámos explicar estes resultados? Recorremos a algumas, tentámos explorar isto de alguma forma. Em primeiro, com medições de índices de diferença, ou índice de similaridade. O índice de similaridade, o que ele vai procurar fazer é, para cada tipo, por exemplo, se nós nos focarmos na área de estudos,
por exemplo, aquele D vai-me dizer, vai medir a diferença das proporções de homens e mulheres para cada uma das áreas de estudo. Portanto, se, hipoteticamente, todos os homens e todas as mulheres estudassem na mesma área de estudo, aquela dissimilaridade era 0. Se todos os homens estudassem só numa área de estudo, digamos, na área de letras e humanidades, e todas as mulheres estudassem só na área de engenharia, tínhamos total dissimilaridade, que é 1. No caso do índice de Gini, ele é mais sensível a também a algumas diferenças que acontecem nas áreas de estudo dominadas por um deles, portanto, vai apanhar um pouquinho mais de sensibilidade. O índice de concentração é um subconjunto, consegue-nos dar uma indicação vai ser um subconjunto do valor do índice de Gini e resulta por composição. E então o que nós nos preocupamos já não é tanto o que nós vamos nos preocupar é nas diferenças ordenando pelo nível de salários. E, portanto, ele vai apanhar, vai ficar sensível ao facto de nós podermos ter mais mulheres em setores de atividade, ou que pensavam querer trabalhar em setores de atividade, ou mais mulheres que tiraram cursos em áreas de estudo mais mal pagas, se a proporção das mulheres for mais alta aí, se a proporção dos homens for mais alta nas mais bem pagas, nós temos um valor próximo de 1. Se for ao contrário, vamos ter um valor próximo de menos 1. Depois procuramos tentar verificar em que medida a informação que nós temos sobre as características dos estudantes, com base naquela toda a informação que nos foi fornecida e fundamentada na literatura, em que medida é que ela poderia explicar estas diferenças e, como tal, fizemos uma decomposição das diferenças salariais. Nós fazemos uma análise que é baseada nos dados empíricos, outra baseada na análise condicional, só para dizer que na análise condicional dos indicadores de segregação e estratificação, procedemos a um método que se chama reponderação e que depois eu poderei falar se tiverem interesse. Em termos genéricos de resultados, eu gostava só de salientar algumas coisas muito rápidas. A primeira é que tentar explicar para vos guiar o que é que significa. O índice de segregação D observado de 12%, diria que para nós conseguirmos alcançar a igualdade, 12% das mulheres teriam que mover-se para outra área de estudos. No caso, estamos a falar da área de estudos. Quando olhamos para o setor de atividade, seria 14% das mulheres ou homens teriam que mudar de área de estudo para fazer a correção de forma a acontecer. O índice de segregação de Gini, como disse, é sempre ligeiramente mais alto porque é mais sensível a mudanças dentro desses setores. E quando olhamos para o fator de concentração, indica-nos, por exemplo, que havendo uma escolha de curso diferente entre homens e mulheres, de facto, há uma escolha da área de estudos, houve uma escolha que originaria, se nós acreditássemos no processo de pipeline, originaria no fim uma desigualdade salarial de género. Se fosse baseado na escolha, que é interessante, se fosse baseado no setor de atividade que as mulheres e os homens gostariam de trabalhar, de facto, ele aparece negativo. O que significa que, baseado naquilo que era o setor de atividade desejado, e chegámos à conclusão que não foi, em alguma medida, alcançado na apresentação que o Sam fez, até haveria alguma preferência, as mulheres até conseguiriam melhor. Só para dizer que os dados condicionais, para ajudar um pouco na leitura, diria, se nós tivéssemos homens e mulheres com as mesmas características, é o que nós tentamos reproduzir naquele cenário condicional, portanto não é a realidade, é contra os factos. Será que ainda assim continuávamos a ter diferenças? E o que encontramos é que não há grandes mudanças nos indicadores, o que significa que não é pelas características pessoais das pessoas que se encontra esta diferença. Há mesmo uma diferença entre homens e mulheres que não é explicada por esses indicadores. Bom, só para tentar tornar isto mais evidente, vemos que, de facto, em termos de escolhas, os homens colocam-se nas áreas de estudo, em áreas de estudo com maior nível salarial, as mulheres aparentemente ficam ali na zona mais do meio e depois até aparecem outra vez homens relativamente mais representados do que as mulheres nas áreas de estudo um pouquinho menos remuneradas.
se fosse explicado pelos fatores que teoricamente nós esperaríamos que explicasse, a distribuição das mulheres seria ligeiramente diferente e, por exemplo, seriam mais representadas do que os homens. Portanto, as mulheres estariam mais representadas do que os homens, por exemplo, ali na área de ciências de saúde, se tudo o que a teoria nos diz que pode explicar e que nós podemos testar através daqueles dados estatísticos tivesse conseguido explicar. Quando verificamos a distribuição por setor de atividade, encontramos uma distribuição aqui um pouquinho mais parecida. Novamente, os homens ligeiramente mais representados em setores mais bem pagos, como a construção e a indústria extrativa, mas depois as mulheres aparecem aqui, por exemplo, mais representadas na área da saúde do que os homens, e esta ligeira, mais ténue diferença leva a que aquele resultado que eu disse, que baseado no setor desejado, ia ser diferente. Havia ali uma ligeira, até desigualdade ao contrário. Quanto é que nós conseguimos explicar com a teoria? E aqui é aquilo que eu gostava de assinalar. Bom, a diferença é de 16%. Aquilo que a teoria e os dados que nós temos conseguem explicar é 0,35%. O que não conseguimos explicar é 12,9%. Se olharmos para a diferença salarial ao longo do nível de salariado desejado, o que verificamos é que o que fica por explicar vai diminuindo ligeiramente, mas ainda há aqui uma margem muito grande do que é que está por explicar. E atenção, e eu volto a referir, o que é que está por explicar baseando-nos no setor de origem, na província de origem das pessoas, no nível de educação da família, na percepção que os estudantes universitários tinham da sua capacidade académica, tudo aquilo que nós encontramos que poderia explicar esta diferença para além do género. Então, algumas reflexões. Existe uma forte evidência que os estudantes universitários moçambicanos antecipam desigualdade salarial. No entanto, os fatores sugeridos pela literatura que podemos testar só conseguem explicar 1/5 desta diferença, particularmente na metade superior da distribuição dos salários. Quase 80% da desigualdade de género de salários esperados fica por explicar, mesmo depois de controlar com a informação ampla de várias características pessoais e da família. E queremos aqui reforçar isto. Nós realmente testámos com muitas, muito daquilo que a literatura nos diria que devia ser a explicação. Inclusive, fomos para além disso e incluímos algumas como contexto familiar e resultados de testes cognitivos que normalmente não estão na literatura. No entanto, salvaguardar a decomposição detalhada do termo não explicado é a constante que produz as estimativas mais elevadas, o que torna difícil identificar a variável que está em falta. E, portanto, tudo aquilo que eu possa afirmar a partir de agora como explicar essa parte não é firmado em observações, não é empiricamente firmado, é mais uma sensibilidade. E a sensibilidade é este termo incorpora eventuais efeitos de diferenciação, podem ser efeitos fixos de género não observados, será que discriminação, ou outras características. Que próximos passos? Poderia ter sido um erro nas expectativas. Há aqui um desfazamento cronológico. Este estudo começou antes do estudo que o Sam apresentou e, portanto, o estudo que o Sam apresentou pode complementar e ajudar-nos a perceber será que houve aqui um erro nas expectativas de alguma maneira. Será que a profecia se cumpriu? É o próximo passo. É agora verificar se há desigualdade salarial, de facto, no início das condições de trabalho. A evidência do inquérito de seguimento que nós vamos apresentar amanhã sugere que sim, que esta desigualdade existe. Mas convido-vos a virem amanhã para saberem os detalhes. Se existe uma desigualdade de género, se existe uma expectativa que essa desigualdade existe, se a literatura, sob a definição de expectativas, só explica 1/5 desta desigualdade, fica uma forte suspeita de que o resto é discriminação. Existe então um fenómeno de pipeline. Será que estamos condenados a este processo em que as estudantes universitárias esperam receber menos porque veem as suas mães e as outras mulheres de referência a receber menos do que os homens? É algo que vale a pena continuar a estudar. Obrigado.